Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá dar seguimento à nossa segunda aula para o grupo de iniciantes. Espero que tenham gostado aí da primeira aula, que tenha ficado claro aí o conteúdo. O pessoal está me mandando algumas dúvidas lá no nosso grupo do WhatsApp, tirando foto, tirando print ali do tabuleiro, me mandando. A gente está conseguindo resolver as dúvidas, né? Aí, fruto de um curso online, então a gente até está conseguindo atingir esse objetivo. Quando voltar presencialmente, aí nós jogamos presencialmente aí, tá bom? E aí a ideia é o que que é? A gente fez uma primeira aula sobre um pouquinho mais lenta, porque é um pessoal que está tendo muitas vezes um primeiro contato, então falamos sobre tabuleiro, sobre o movimento aí dos peões, né? E agora, hoje, a gente vai ter uma aula bem dinâmica no sentido de aprender o movimento de todas as outras peças, ok? Então, uma aula que a gente se concentra um pouquinho, ela vai ter um dinamismo porque vai ter hoje um conteúdo maior de todas as outras peças, para que na próxima aula a gente consiga até já iniciar uma primeira partida de xadrez, sabendo o movimento de toda a dinâmica aí das peças, tá bom? Então, qualquer coisa vocês voltam o vídeo, recapitulem, entrem em contato comigo também, a fim de que quem está aprendendo possa cada vez mais gostar do jogo e resolver, às vezes, algumas dúvidas, algumas dificuldades que a gente resolve aí tranquilamente. Só ter um pouquinho de paciência, né? Vamos lá então, pessoal, já começar aí com a dinâmica da aula. Hoje, como eu falei, a gente vai começar as peças menores, que são torre, cavalo, bispo, dama e rei, tá bom? Vamos lá, deixa eu esvaziar aqui o tabuleiro. Começar com o movimento da torre, pessoal. Nossas torres que ficam aqui, né, nas casas de extremidade, né? A gente já viu onde posicionar aí na primeira aula, ok? As pretas também lá nas suas extremidades. Vamos lá. A torre, pessoal, ela tem um movimento que é quantas casas eu quiser avançar ou recuar. Outra regra importante, só o peão que não pode voltar, não pode vir para trás. Todas as outras peças, elas podem ir para frente, para trás, para o lado, obedecendo a regra de movimentação delas, ok? Então deixa eu colocar essa minha torre aqui no centro, só para ficar mais claro. Pintei aqui o quadradinho dela. Essa é a minha torre no centro. A torre, ela pode avançar, recuar, ir para os lados, quantas casas forem permitidas, né? Por que eu falo isso? Depois eu vou colocar, por exemplo, uma outra peça na frente, ou ela vai tomar essa outra peça, ou ela vai ficar bloqueada, tá? Mas se o tabuleiro estiver livre para ela, ela pode avançar quantas casas forem possíveis, ou eu quiser, dependendo do jogo. Na vertical, por exemplo, aqui que eu estou pintando toda a vertical dela de vermelho, essa torre que eu coloquei aqui no centro, ou todo o movimento na horizontal. Pintei aqui, ó. Então, essa torre, por exemplo, nossa aqui, que está nessa casa de E4, ela poderia fazer qualquer movimento lá para frente, olha, nessas casas aqui de cima, poderia voltar qualquer movimento para baixo, poderia ir para a esquerda, aqui qualquer uma dessas 4 casas, ou até para a direita, essas 3 casas. Tudo vai depender depois da dinâmica do jogo. O importante é a gente aprender como essa peça se movimenta, ok? Então, novamente, deixa eu voltar aqui. Essa torre, então, ela pode avançar uma casa lá para frente, movimento reto, vertical e o lateral horizontal, tá? Eu poderia escolher, uma vez que ela está aqui agora, ó, eu quero mover ela 3 casas lá para o lado, de repente eu quero voltar ela aqui para essa casa, ó, trago ela para essa casa aqui lateral de novo, agora ela está aqui um pouquinho mais para o canto, para onde ela pode ir? Bom, ela poderia avançar aqui, ó, 1, 2, ela poderia avançar num único movimento, toda aqui a vertical e lá para baixo, certo? Quero movimentar de novo. Posso avançar uma casa para o lado, sempre obedecendo essa regra. Ó, eu estou fazendo o movimento só para o lado, qualquer dos lados, movimento vertical. Ou posso avançar para cima e para baixo, o movimento, ou melhor, os lados horizontal, né? E qualquer movimento vertical que eu queira fazer, tá? Ou que seja permitido, como a gente falou, depois quando eu tiver a dinâmica das outras peças. Mas a torre, se você quiser usar até uma ideia de associação mental para ajudar na memorização, né? Pode até fazer assim, de repente, pensa que a torre é esse desenho meio quadradinho dela, né? Ela tem esse desenho meio reto, meio quadrado. Aí você associa mais ou menos ao movimento dela, que ela pode tudo o que quiser para cima e para baixo, tudo o que quiser para um lado ou para o outro. Ela não pode, por exemplo, fazer um movimento que é de outra peça, que seria o bispo, né? Que é aqui que a gente já vai aprender, mas um movimento, por exemplo, diagonal, ó. Isso ela não pode fazer.
eu estou aqui nessa casa de F5, ó, ela não pode voltar aqui para E4, ó, que eu estou fazendo aquele movimento diagonal de captura de peão, lembram? Isso eu não posso. Então, se eu quisesse vir daqui para essa casa, eu teria que fazer assim. Eu venho uma casa aqui, por exemplo, para baixo, e depois eu venho uma casa aqui para a esquerda. Pronto, atingi aquela casa. Ok? Como exercício, o que é legal a gente fazer? Ah, vamos supor que eu quero levar a minha torre para essa casa aqui, ó. Vou selecionar ela com um quadradinho vermelho. Eu quero levar minha torre lá para G7. Como que eu posso fazer para levar ela? Posso escolher dois caminhos. Um seria esse daqui que eu vou pintar, né? Venho até aqui a casa aqui, ó, de E7, subo 3 e depois eu venho mais duas para o lado. Em dois movimentos eu chego lá, ok? Ou poderia fazer esse daqui também, ó. Venho, avanço uma, duas e depois eu subo aqui no próximo movimento, tá? O que é importante a gente saber também? Eu não posso fazer dois movimentos contínuos, dois movimentos no mesmo lance, dela para um lado ou para cima e depois inverter ela para o outro lado. O que eu quero dizer com isso? Se eu quero chegar lá na casa de G7, então o primeiro lance meu seria aqui, por exemplo, certo? Avancei duas casas porque eu estou visando lá. Agora é a vez das pretas, ok? É a vez próximo lance das pretas. As pretas vão fazer um lance qualquer. Vamos supor que elas... Ah, mudei minha torre. Vamos supor que elas resolvam jogar a torre delas avançando uma casa aqui lateral, por exemplo. Ou duas, né? Tá bom? Isso num único movimento. Aí é minha vez. Aí sim, na minha próxima vez de jogar, eu faço o movimento para lá. O movimento até o G7, que foi aquele movimento vertical que eu andei as três casas desde onde ela estava. Tá bom? Movimento das pretas agora com a torre, por exemplo. Aqui tomaria, mas não é essa dinâmica. A gente está só vendo o movimento. Então essa torre, vamos supor que eu quero chegar com essa torre de A6, que está aqui, ó, pintada. Eu quero chegar, vou escolher uma casa qualquer. Quero chegar nessa casa aqui, olha, de D4. Certo? Minha vez de jogar com as pretas agora. Então, como que eu poderia chegar? Tanto percorrendo aqui por cima essas casas laterais, olha, venho aqui nesse movimento, né? E depois no próximo eu desço, certo? Ou eu poderia descer num movimento, num lance, e no outro, aí eu veria com o movimento aqui para D4. Aí eu consigo chegar lá, tá? Então, espero que fique claro isso, que assim, eu não posso fazer, por exemplo, quero chegar aqui a D4, eu não posso fazer isso, ó. 1, 2 direto. Isso eu não posso fazer como regra de movimento, tá? Ela pode ir quantos movimentos quiser, como a gente falou, na vertical e na horizontal, mas aí isso é cada lance. Eu posso só escolher quantas casas que ela quer percorrer em um lance meu, tá? Novamente, essa regra aí que a gente colocou. Vou colocar uma torre posicionada aqui em uma casa qualquer, essa aqui de E3, tá? Então, o meu lance de jogar. Ah, eu escolho colocar a torre lá na sétima. Então, eu vou, avanço quantas casas eu quiser, avancei uma, duas, três, quatro casas aqui, né? E pronto, posicionei ela ali no primeiro momento. Avancei vertical. Agora é a vez das pretas. Ah, as pretas querem mover essa torre, ó, movimento permitido. Movimento permitido das pretas. Elas querem mover uma casa só aqui para o lado. Movimento horizontal. Escolheu mover uma. Poderia ter escolhido mais? Poderia, de acordo com o jogo, né? Ela poderia ter escolhido mover, ó, uma, duas, três, quatro, e poderia chegar até essa casa aqui fazendo um movimento horizontal, andando várias casas. Ela saiu daqui e foi lá para o outro lado. Ok? Minha vez de brancas. Ah, eu vou querer mover essa torre aqui, ó. Então eu vou escolher mover ela uma, duas, três, quatro, cinco casas para a minha direita. Movimento horizontal fez quantos movimentos eu quiser. Quantos movimentos seja interessante ali na hora do jogo. Tá bom? Novamente, a vez das pretas, né? Essa torre aqui, por exemplo, eu vou querer colocar ela... Eu tenho a intenção de colocar ela aqui, por exemplo, ó, na casa de D4. Mas lembram que ela não pode fazer num único lance um movimento vertical e horizontal, tá? Então eu vou ter que fazer em duas etapas, ok? Essa torre que está aqui, ó, eu vou ter que fazer um lance com que ela venha até aqui e no próximo lance meu ela vem para cá, ok? Então eu poderia escolher esse trajeto aqui, olha, num lance ela vem aqui, só o movimento vertical. No próximo ela faz um movimento horizontal e vem para essa casa. Ou poderia até escolher assim, ó, vem um só para o lado,
lance depois das brancas, e no próximo lance eu viria com ela até essa casa aqui. Tá? Então, como exemplo, escolhi avançar aqui, ó, porque eu quero chegar na casa E4, né? Quero chegar nessa casa, fiz meu único movimento vertical. Não posso fazer um, dois, não posso fazer para cima e para o lado, não posso fazer para o lado, entendeu? A ideia é só fazer um movimento vertical quantas casas puder, e no próximo aí eu escolho o que eu quero fazer. Eu posso fazer até um segundo movimento vertical, se eu quiser, depois, tá bom? Aí, agora o movimento das brancas, certo? Bom, com essa torre aqui, toda hora eu troco aqui a peça. Vamos lá. Com essa torre que está aqui, o que eu poderia fazer essa torre de E7? Poderia andar todas essas casas aqui laterais, poderia fazer todo, como se fosse um movimento até em cruz aqui, né? Poderia ir para cima, poderia vir para baixo, fazer quantos movimentos eu quiser. Tá bom? Então, por exemplo, eu quero andar com essa torre aqui até a casa lá E2. Então, no próximo movimento meu, eu posso vir e colocá-la aqui, ó. Ponto. Movimento vertical, fui até E2. Lance das pretas agora, né? A gente está fazendo um torre contra torre aí, né? Agora, como eu queria chegar nessa casa aqui por algum motivo, próximo lance meu eu posso. Eu venho só uma casa aqui, ó. Movimento horizontal para o lado. Ok? Movimento das brancas. Ah, as brancas, eu quero chegar com essa torre porque quero comer um peão que está aqui, ó. Lá naquela casa lá embaixo de B7. Então eu vou ter que fazer novamente em 2, certo? A torre que está aqui, ela não pode saltar, fazer um movimento único que chega até lá, né? Então o que eu posso fazer? Um caminho por baixo, dela fazer todo esse trajeto aqui, ó, em um primeiro movimento, e depois, como ela vai estar aqui, no segundo movimento ela anda quantas casas quiser e vai até lá embaixo. Tá? Bem interessante o movimento da torre, né? Forte, um movimento que ocupa muito tabuleiro, né? Que a gente consegue buscar as peças longe, né? Ou poderia fazer esse movimento aqui, ó. Eu posso sair com ela daqui e vir com ela até a casa lá de F7. Pronto. Agora lance das pretas. As pretas vão mover essa torre para cá, ó. Querem andar toda a fileira lá, a oitava fileira. Minha vez das brancas. Ah, agora eu consigo chegar naquela casa que eu queria lá. Vez das pretas. Ah, escolhi movimentar 2 para cima. Né? Vez das brancas, vou jogar com essa. Um movimento para o lado. Poderia escolher 2, poderia escolher vir aqui, tá? Então, o que é importante nesse primeiro momento? Entender como que funciona a torre, ok? Entender como é o funcionamento do movimento da torre. E acredito que tenha ficado claro, né? A gente, independente de onde estiver, a torre ela começa aqui, né? Nas casas de extremidade, vão estar bloqueadas pelos peões. A gente vai falar sobre isso quando iniciar. Ela não pode saltar o peão, né? Naquela nossa dinâmica de início, a torre vai estar aqui, né? Vai ter um monte de peãozinho aqui na segunda fileira, como a gente viu, né? Então, por exemplo, se tivesse essa disposição aqui, a torre ela não pode ir para frente porque ela está bloqueada pelo próprio peão, ok? Então, se eu quisesse chegar nessa casa aqui, olha, por exemplo, lá em cima de 8, eu não poderia fazer esse movimento para cima, porque eu tenho uma própria peça minha bloqueando ela, tá? Aí eu tenho que fazer, por exemplo, o quê? Eu teria que fazer esse movimento aqui por baixo, ó. Um movimento eu ando aqui essas 3 casas, até o E1, e aí depois no lance das pretas, o próximo lance meu, aí sim eu venho até aqui, tá? Então seria mais ou menos isso daqui. Venho até o movimento horizontal, que é permitido até o E1, as pretas jogariam, e no próximo movimento eu coloco minha torre lá onde eu queria, lá em E8. Tá bom? Então é importante também que a gente já vai vendo uma segunda função, né? Fora a questão do movimento da peça, a nossa peça ela não pode saltar as nossas próprias peças, a não ser o cavalo, que é um movimento específico, mas eu vou deixar ele por último, tá? O cavalo, sim, não é exatamente que ele... É que o movimento dele é um movimento de salto, então ele sai da sua casa inicial e vai para a sua casa de origem, então o cavalo ele faz esse movimento até por associação, a gente associa aí a um salto de cavalo, é o único que é permitido. As outras peças não podem passar por cima da outra peça, nossa ou do adversário, né? Do adversário eu posso tomar, posso capturar, tá? Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se tivesse um peão da preta aqui, ó, vou colocar aqui, na casa de D5, tá bom? Coloquei aqui. Se eu quiser capturar esse peão, como que eu faço? Dá uma pensadinha aí, se alguém quiser até pausar o vídeo um pouquinho,
aperta aí o pause no vídeo, dá uma pensadinha rápida, né, para o iniciante que está tendo o primeiro contato, e aí tenta descobrir a rota dele. Como que eu vou capturar ele? Eu vou capturar em 2 movimentos, obrigatoriamente, certo? Eu não posso, com a minha torre que está aqui, saltar diretamente para lá. Mas eu sabendo já que a torre pode mover quantas casas quiser para os lados, horizontal, e quantas casas quiser vertical, eu sei que em 2 movimentos eu vou capturar esse peão, não é? De que forma? Aqui, olha. Próximo movimento eu faço aqui até essa casa de D1, porque eu já vou ficar aqui na frente do peão. Aí as pretas vão fazer um lance qualquer com alguma peça delas, né? E no próximo movimento, se elas não defenderem, o que eu faço? Minha torre que está aqui, em D1, vai lá e captura o peão das pretas. Ok? Então espero que tenha ficado claro o movimento. Não se preocupem muito com essas ideias de captura agora, porque a próxima aula a gente já começa a jogar, mas como a peça se movimenta, tá? Isso que é o mais importante. Ok? Sobre torre, vamos para a próxima já. Próximo, bispo, gente. O bispo nosso que fica aqui nas casas... O cavalo eu vou deixar por último, tá? Que seria do lado da torre. O nosso bispo, né? Que a gente tem aí, cada exército tem aí os seus 2 bispos, né? Um que fica no quadrado de casas claras e o outro de casas escuras. As pretas da mesma forma. Tem os 2 bispos que estão posicionados aqui no tabuleiro na sua casa de origem. O bispo, pessoal, ele se movimenta quantas casas eu quiser, mas no movimento diagonal. Tá? O bispo é diagonal. Se quiser associar o bispo também como forma de memorização, a ideia é que ele é meio que curvadinho, né? A ideia de uma curva, ele é em diagonal, diferente da torre, que ela faz os movimentos retos, quantas casas eu quiser para os lados ou para cima e para baixo, o bispo ele pode ir também quantas casas eu quiser, mas somente na diagonal. Então vamos lá. O bispo que está aqui em F1, ele pode avançar o quê? Ele pode avançar aqui, ó, em E2, em D3, em C4, enfim, toda essa diagonal onde eu pintei aqui de vermelho. Tá? Então esse bispo, dependendo da situação de jogo, ele pode avançar uma casa, num único movimento, vez das pretas. Ou ele poderia até avançar aqui 3 casas, poderia ir lá para B5, tá? Aí a gente vai alternando. Porque eu não posso fazer assim, ó, um movimento e no mesmo lance eu fazer mais um movimento com o bispo. Uma vez de cada exército, né? Uma vez o movimento da branca, uma vez o movimento das pretas. Assim a gente vai alternando, tá? Agora, o número de casas que eu posso fazer nessa única jogada, aí eu posso escolher, tá? Então vamos supor que eu quero, nessa única jogada, fazer um movimento, por exemplo, para colocar o meu bispo, que está aqui, olha, em E2, eu quero colocar ele aqui em H5. Posso fazer uma única jogada? Posso. Lembra que a gente falou, exceto os peões que só podem mover uma ou 2 casas, que a gente aprendeu até agora, torre e o bispo podem avançar quantas casas eu quiser. Então esse bispo eu poderia, numa única jogada, percorrer ele aqui, ó, do E2 e colocar ele já direto lá no H5, direto, ok? Vez das pretas. Novamente, minha peça aqui, o bispo, agora eu quero mover esse bispo aqui, ó, quero mover o bispo de casas escuras. Para onde que ele pode ir, pessoal? Com base no que a gente falou, movimento diagonal, ele não pode pular para a casa branca, né? Ele não pode fazer um movimento de lado como a torre. Então esse bispo de casa escura, ele pode fazer o quê? Ele pode percorrer essa diagonal aqui, olha, né? Movimento diagonal nessas casas escuras, porque ele é de casa escura, e um movimento diagonal que poderia ir lá para o outro lado, ó, de C1 até o H6. Tranquilo, pessoal? Quantas casas, se eu quiser jogar, e o movimento diagonal do bispo, tá? Então, poderia numa próxima jogada fazer o meu bispo com que ele venha até aqui a F4. Aí a vez das pretas. As pretas podem mover, olha, movimento diagonal. As pretas movem aqui para o B7. Agora o lance meu. Eu vou querer voltar esse bispo aqui, olha. O que eu posso fazer com ele? Eu poderia escolher essa casa, ou as casas de baixo aqui a diagonal. Ele está no canto, né? Tá bom? Eu escolho voltar ele aqui, ó, lá para D1 de novo, por exemplo. Né? Vez das pretas. Onde que pode esse bispo que está aqui em cima, olha, em F8? Ele poderia vir para cá, poderia vir para toda essa diagonal. Tá? Então, escolho mover esse bispo para cá. Fez todo esse trajeto aqui, olha, diagonal. Tá?
Por isso até que a gente falou aquela ideia de dinâmica de casa clara e casa escura, né? Até para a gente identificar isso. Ó. Por exemplo, esse bispo meu que está aqui, ele não pode saltar para o lado e falar, agora eu estou na diagonal branca. Não, isso não é permitido como regra, tá? Então, a gente tem um bispo que está lá em F1 de casa clara e um bispo que está em C1 de casa escura. A mesma coisa acontece com as pretas no posicionamento inicial. O bispo ele vai ficar sempre na sua diagonal de cor inicial, tá? Então, esse bispo que está aqui, olha, deixa eu apagar o tabuleiro, vou colocar só um bispo aqui no centro. O bispo que está aqui no centro, por exemplo, essa casa de E4, para onde que ele pode ir? Pode ir para cima? Para o lado? Não. Isso é a torre. O bispo pode só o quê? Diagonal. Então, esse bispo, ele pode aqui, ó, para essa casa aqui diagonal, tá vendo? Para essa casa diagonal, para essa, ou até lá, olha, para o outro lado, a diagonal de cima. Poderia voltar, né? Ele preenche toda essa diagonal e poderia até vir para essa daqui, olha. Então, o bispo pode ir para quantas casas quiser, desde que ele faça esse movimento, né? Um movimento diagonal, um movimento em X ali, se ele tivesse entrado no tabuleiro, tá? Então, é isso que a gente tem que aprender aí sobre o bispo, movimento diagonal, ok? Vamos lá para a próxima? Próximo movimento, vamos pegar a dama agora. Já vou pegar logo a poderosa. Nossa dama que começa aqui, né? Vou colocar já o posicionamento inicial da dama preta, tá bom? A dama, né, a peça mais poderosa do jogo, depois a gente fala sobre o valor das peças, tá bom? A dama pode ir para qualquer lugar, para quantas casas quiser. Por isso, o xadrez é um jogo de poder feminino, né? Tem toda uma história sobre xadrez, né? Uma situação que houve uma modificação há alguns séculos atrás e a dama passou a ter um grande poder, até por questão de envolvimento com alguma rainha, se não me engano, um processo que houve na Espanha, a rainha passou a ter a rainha da Espanha passou a ter um poder maior, enfim, uma parte histórica que depois a gente pode até conversar sobre ela. Mas a dama, ela é a peça mais poderosa do jogo, tá? Por quê? Porque ela pode ir para diagonal, ela pode ir para cima e para baixo, ela pode ir 1, 2, 5 movimentos, eu posso escolher quantas casas ela quer avançar, tá? Então, a dama é a peça aí que ela é soberana no jogo, né? Em termos de poder, ela é mais poderosa que o rei. Por quê? Depois a gente vai ver o movimento do rei, e o rei a ideia é a gente proteger e pode até usar ele como um ataque no final de partida, né? Mas a dama é a principal peça de poder que a gente tem aí no xadrez. Por isso que geralmente tem aquela regrinha que se coloca da gente tomar cuidado para não desenvolver ela tão cedo, porque ela acaba sendo alvo do ataque de outras peças também. Mas isso é um outro capítulo, tá bom? A dama, então. Vou zerar aqui o tabuleiro, vou colocar só minha dama aqui no centro, só para a gente poder visualizar bem uma dama em E4. Pessoal, a dama ela pode ir para a diagonal, se eu quiser fazer um movimento lá como se fosse de um bispo. Ela pode ir como se fosse o movimento de uma torre, ela pode avançar quantas casas quiser para o lado também. Ela pode vir para trás, para o lado, para cima, diagonal. Enfim, a dama ela tem uma liberdade total sobre o tabuleiro. A única coisa que não é permitido, por exemplo, né, seria um movimento assim. Ó, eu estou com ela aqui em D6 e eu quero chegar com ela lá em H8, onde eu marquei em vermelho. O que eu não posso é fazer um movimento assim, ó, de salto, onde eu saio da diagonal e da vertical horizontal. Esse movimento de salto não é permitido para a dama, tá? Novamente, selecionei ela aqui, gostaria de chegar com ela aqui, por exemplo, ó, nessa casa de novo aqui de D6. O que eu tenho que fazer para chegar lá na casa de D6 nesse exemplo aqui? Eu poderia fazer vários caminhos. Olha, eu poderia fazer esse movimento aqui. Primeiro, um movimento como se fosse o do bispo, um movimento diagonal. E depois, no outro lance, eu chego com ela até aqui, tá? Então, vamos supor, quero sair aqui da dama de H8 lá para H6. Novamente, o que a gente não pode fazer com as peças é mudar elas de direção em um único lance. Tá? Eu posso avançar quantas casas eu quiser de acordo com a regra da peça, mas não mudar ela de direção em uma mesma jogada. Tá? Então, como essa casa aqui de D6, por exemplo, eu não conseguiria atingir ela
em um único movimento diagonal, ó, porque se eu fosse fazer aquele movimento diagonal, eu passo reto por ela, né? Não consigo fazer. E também não conseguiria fazer ela num único movimento horizontal, por exemplo, que eu viria até aqui embaixo, então eu consigo chegar naquela casa em 2 movimentos. Tá? Poderia escolher qualquer rota. Ou até aqui, ó, poderia descer de H8 para H6, esse, um movimento. E aí, lance das pretas, no próximo movimento eu chego lá até o H6. Tá bom? Então, só recapitulando rapidamente, a dama, ela pode ir quantas casas eu quiser. Essa dama poderia avançar uma casa aqui em poderia avançar uma única casa em qualquer dessas ao redor dela. E não só isso, ela pode avançar. Opa, essa casa já não pode, ó, eu ia marcar aqui errado. Ela pode avançar quantas casas eu quiser para o lado, como se fosse a torre, e também ela tem um poder junto de torre e bispo, né? Ela pode avançar quantas casas eu quisesse para cima e para baixo. Então selecionei de vermelho aqui todas as casas que essa dama que eu escolhi colocar aqui em D6 poderia ir, tá? Então ela poderia ir assim, olha, 2 casas para cima, né? Poderia avançar 1, 2, 3, 4, 5 casas para baixo. Poderia fazer aquele movimento lateral aqui, olha, ela poderia avançar 3 casas para o lado esquerdo, 4 lá para o lado direito, ou avançar uma casinha só aqui ao redor dela se eu escolher fazer, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. A dama, apesar de ser a peça mais poderosa do jogo, talvez é a que seja mais fácil de associar o movimento, tá? Lembra da dama poderosa? E aí você sabe que ela pode fazer tudo a não ser um movimento de salto, né? Como eu falei, ela só não pode sair, só para recapitular um exemplo de novo aqui, ela não poderia, se eu estou com ela aqui, ó, vou pintar ela aqui em D6. Para ela chegar aqui em F7, apesar de ser uma casa pertinho, tá vendo? Eu não posso fazer ela em um único movimento, porque ela saltaria aqui, olha, sem obedecer a regra de movimentação, né? Ela teria que fazer o quê? Ela teria que vir 2 para o lado, em uma jogada, depois vez das pretas, e na próxima ela desce aqui, tá? Ou poderia fazer assim, olha, poderia avançar uma diagonal para cá, e depois no próximo lance eu atinjo essa casa aqui de F7. Tá bom? Então a dama também sem segredos, a gente vai associando. Como eu falei, uma associação mental, né, que a gente pode fazer. Lembra aí da dama poderosa e saiba que ela pode ir para qualquer casa, diagonal, vertical, horizontal, ela pode percorrer todo o tabuleiro, tá? Pode avançar aqui, ó, toda a diagonal. Tomem cuidado iniciante, né? Que uma coisa que eu já vi acontecer, às vezes não está prestando atenção e muda a diagonal da peça. Isso ocorre para o bispo e para a dama também, tá? O que eu quero dizer com isso? Ó, se essa dama está aqui em D4, ela vai percorrer uma diagonal aqui, olha, casa preta, certo? Essa diagonal pode, essa daqui para baixo pode a diagonal lá para cima, para baixo, enfim. Aí o que acontece? A pessoa está começando a fazer o percurso aqui com a dama, aí de repente joga ela aqui, olha. Não é permitido. Aqui só um exemplo de erro de movimento de dama, tá? Porque ela não estava posicionada aqui, olha. Ela pode fazer um movimento diagonal que é permitido como regra para ela. Agora, o movimento que seria um diagonal e para o lado em um único movimento, aí não pode. Em um único movimento não pode, tá? Foi aquele exemplo que eu falei. Se ela quisesse chegar aqui, ela teria que fazer em 2, olha. 1, 2. Ok? O que eu sugiro como exemplo para todas as peças, para vocês praticarem como exercício? Coloca a peça em qualquer lugar do tabuleiro e marca com uma moedinha, ou mentalmente, que seja, a casa que você quer levar aquela peça. E aí você procura reproduzir os movimentos. Tá bom? Vou fazer esse exemplo agora. Estou com uma dama aqui em F5, qualquer, e coloquei lá que eu quero chegar nessa casa aqui, olha, que eu pintei de vermelho, lá em B7. Como que eu posso chegar com ela lá? Vamos pensar? Então, bom, eu tenho várias rotas, né? A dama ela pode fazer vários movimentos. Eu poderia percorrer com ela todo o movimento aqui, olha, lateral em uma jogada, vez das pretas, a próxima eu chegaria com ela lá. Ok? Ou eu poderia fazer assim, olha, eu poderia fazer, já que ela pode ir quantas casas quiser para diagonal, vou diagonal, uma jogada, vez das pretas. Na próxima, eu venho uma casa só para o lado e atinjo o objetivo de chegar naquela casa que eu queria. Muitas vezes para capturar um peão, tá?
Vou colocar até esse exemplo de um peãozinho aqui, ó. Vamos supor que eu queira capturar. Se esse peão tivesse aqui, olha, nessa casa de G6, nessa diagonal da dama, fosse minha vez de brancas, no próximo lance eu já viria aqui nessa diagonal e ganhei o peão. Ok? Fácil, né? Mas se esse peão tivesse aqui, por exemplo, olha, mudei ele uma casa para o lado. Aí se a gente olhar bem para o tabuleiro, a gente vai ver que essa diagonal agora, a gente não pega ele da primeira vez. Certo? E nem pega ele numa vertical, né? Não vou chegar nele, e nem numa horizontal. Ok? Então o que eu tenho que fazer? Pensar em como comer ele, como capturar ele em duas jogadas. O que eu posso fazer? Escolhi fazer aqui, ó, 2 para o lado, vez das pretas, ela escolhe qualquer movimento, no próximo lance, captura o peão. Ok? Espero que tenha ficado claro o movimento da dama, tá? Tranquilo também. No começo a gente vai apanhando um pouquinho, até memorizar, até entender o movimento geral, mas depois fica super tranquilo, super fácil. Só um pouquinho de paciência inicial e a gente já passa a usufruir desse jogo fantástico aí, tá bom? Vamos lá. Continuando, que faltam poucas. O rei e o cavalo. Deixa eu zerar aqui o tabuleiro. O nosso rei, né? O nosso rei, ele começa aqui em E1 ou lá em E8 das pretas, né? Vou colocar esse rei no centro para explicar o movimento dele. O rei, como a dama, ele pode avançar também em vertical, horizontal e diagonal. Quantas casas, ou melhor, todas as casas ao redor dele. Só que ele tem uma regra diferente da dama. Ele pode avançar uma única casa para esses movimentos a cada jogada. O que eu quero dizer? Esse rei que está aqui, olha, em E4, ele pode avançar uma casa para cima, ele pode avançar uma casa para baixo. Ele pode escolher para a direita, pode escolher para a esquerda. Poderia fazer um movimento diagonal, como se fosse aquele do bispo, um para cima diagonal, um para a esquerda diagonal. Um para a esquerda para baixo, ou um para a direita para baixo. Tá? Posso escolher qualquer uma dessas casas. Só não posso novamente fazer um movimento de salto, que saia da vertical e horizontal. Agora, qual a diferença dele para a dama? É que a dama pode escolher em uma única jogada quantas casas ela quer avançar, na diagonal, na vertical ou horizontal. O rei, por regra, ele só pode ir uma casa de cada vez. Tá bom? Vamos lá então. Esse rei que está aqui, no comecinho em E4, eu poderia avançar ele para cá. A partir daqui, próxima jogada seria das pretas, né? As pretas podem fazer um movimento aqui diagonal. Vem para cá. Minha vez, onde eu posso? Eu posso todo esse quadrado aqui ao redor dele, olha. Posso fazer todo o movimento de quadrado, mas uma única casa. Então, posso escolher movimentar para cá. Vez das pretas, um único movimento. Poderia vir nessas duas diagonais. Poderia vir aqui para cima, tá bom? E mais até uma atenção, até que para a gente observar a relação de um rei e dama com um bispo. O rei e a dama, como a gente viu, eles podem escolher avançar uma casa tanto para os lados, para cima ou para baixo, ou para a diagonal. Então, eles podem escolher mudar da diagonal de acordo com o próximo lance. Agora, os bispos não. Os bispos eles não vão mudar, porque o movimento do bispo é só diagonal. Então, não tem como ele mudar a diagonal dele, seja ela clara ou escura. Lembram lá do movimento do bispo, tá bom? Então, o movimento do rei também é muito simples. A única diferença para a dama é que deixa eu voltar aqui. É que a poderosa pode escolher quantas casas quer se movimentar e o rei tem que escolher, por regra, uma única casa que ele quer se movimentar entre diagonal, vertical ou horizontal. Tá bom? Então vamos supor, ó, eu coloquei as duas peças até para a gente comparar, né? Vamos supor que eu quero chegar com alguma das minhas peças nessa casa que eu pintei aqui, olha, de vermelho, C5, né? Vou começar com o movimento de dama. A dama, como que ela chega lá, pessoal? Se vocês quiserem também pausar o vídeo, dá uma pensada aí por vocês e depois aciona o vídeo aí para ver se atingiu o resultado aí dessa resolução desse problema, tá bom? Então essa dama, para quem pausou, essa dama ela pode chegar lá de algumas formas, né? Uma delas o que é?
eu poderia avançar direto, olha, num único lance até aqui, né, até o E5, e depois no próximo eu jogo para o lado. Então, o que eu quero dizer? Vamos lá. Poderia, em um lance, a dama não pode ir quantas casas ela quiser, para cima, para baixo, para o lado, diagonal. Então eu venho até aqui, ó. Só não posso fazer para cima e para o lado na mesma jogada, tá? Isso não pode. Então eu fiz um movimento aqui, saí com a dama, avancei lá 1, 2, 3, 4 casas para o lado. Aí é a vez das pretas, um movimento qualquer das pretas só. Como eu queria avisar essa casa, o que eu faço? Próximo lance eu atinjo lá em 2 movimentos. Cheguei. Agora vamos ver se fosse o rei para chegar naquela casa. Se o rei quisesse chegar lá em C5, eu ia demorar 1, 2, 3, 4 jogadas para chegar lá, o que a dama chegou em 2. Tá? Mesmo que eu faça o caminho por aqui, ó, mesmo que eu escolha fazer esse caminho por cima, olha. 1, 2, 3, 4. Aí eu viria uma para o lado na próxima jogada e aí depois que eu chego lá. 6 demoraria até mais. Né? Então, como exemplo, quero chegar lá. Pintei de vermelho C5. Minha vez. Mover, posso escolher ir para cima, posso escolher diagonal, certo? Vou começar para cima. Aí as pretas fariam o lance delas. Como eu quero chegar aqui em C5, próximo lance meu, uma casa só para o lado. Lance das pretas. Como eu quero chegar aqui, olha, eu poderia fazer tanto uma para cima e depois na próxima uma para o lado, ou poderia fazer uma já diagonal e depois na próxima uma lá para cima, né? Então, o próximo lance eu faço esse, as pretas fazem o lance delas, e aí só então eu chego com o rei lá. Para a gente ver a diferença, né? De poder escolher quantas casas eu quero avançar, que é o poder da dama, em relação ao rei, que também pode ter uma variedade de movimentos ao redor dele, mas avançando uma única casa. Tá bom? Vamos lá fechar com o movimento agora do cavalo, que é um pouquinho só diferente. Colocar os cavalos posicionados nas casas iniciais deles, só para a gente relembrar a posição de início. O cavalo, pessoal, ele faz o que a gente chama do movimento em L, tá? É um salto, né? O salto do cavalo, movimento em L, tá? O que seria esse movimento em L? É a única peça, talvez, que sai um pouquinho desses padrões de diagonal, talvez não, né? É a única peça que saia, talvez porque o peão ele também ele come na diagonal, né? Mas com o movimento, todas as outras a gente tem só que lembrar se ela vai para os lados, para cima ou para baixo ou diagonal, né? Agora o cavalo ele salta e é um pouquinho diferente. Vamos lá, com calma. Esse cavalo que está aqui, né, em G1, vou começar com explicação por ele. O cavalo ele faz assim o movimento de salto. São 2 casas, para cima ou para baixo ou para os lados, e uma para o lado direto, em uma única jogada. Então, esse cavalo meu que está aqui, olha, em G1, ele faria isso em uma única jogada, um movimento em L. 2, 1. Essa é uma única jogada do cavalo. Tá? Ele veio para cá, olha, vamos continuar com esse exemplo para que a gente vá entendendo e vá ficando cada vez mais fácil entender o movimento dele. Agora que ele está aqui, olha, eu pintei esse cavalo que está aqui nessa casa em F3, ele pode ir para uma série de casas aqui saltando, em um único movimento, né, que é o movimento dele de salto. E pode saltar uma vez só por jogada, tá? Eu salto uma vez até onde é o movimento dele, depois é a vez das pretas, por aí vai. Ele está aqui em F3. Para onde pode ir esse cavalo, pessoal? Olha, ele poderia não só fazer um movimento igual, 2, 1, repetindo. Estou aqui com o cavalo, olha. A gente já salta ele direto para lá, né? Quando a gente pega a prática, a gente já sabe o movimento de L dele, já vai direto para lá. Mas são 2 casas retas e uma para o lado. Esse cavalo não fez esse movimento aqui, ó, em um único movimento, ou esse movimento em uma única jogada. Agora, ele poderia fazer outros movimentos, olha só, um L deitado, olha, ele pode fazer 2, 1. Fez um movimento em L também, só que foi deitado. Continua sendo o movimento de salto dele. Voltar ele para cá, olha, de novo, recapitulando. 2, 1, saltou. Voltar ele. Esse cavalo também poderia, tenta imaginar para onde ele poderia saltar em L também. Eu fiz lá um para cima, fiz um aqui para baixo, ele poderia saltar para cá, olha, onde eu coloquei, certo? Fazendo como? Olha, 2,
uma, saltou. Tá bom? Agora que ele ficou um pouquinho mais pro canto, ele poderia vir para cá, olha, eu vou pintar de vermelho. Duas, uma. Poderia até vir pro cantão, uma jogada se eu quisesse, olha. Poderia vir para cá. Por quê? Ó, duas, uma. Aqui, para onde mais ele poderia ir? Para a gente começar a imaginar o movimento dele, né? Poderia vir para cá, olha, em E6. Porque ele faria aquele L deitado, né? Ele faria aqui, ó, duas, uma. Ou até se eu pensar aqui, ó, ele vem uma para cima e duas para o lado aqui, né? Só para a gente entender que tem essa dinâmica de visualização também do movimento, tá bom? Que ele pode vir para cá. Esse cavalo poderia vir para cá também, olha. Em F7. Por quê? Eu faria da mesma forma aqui, ó. Duas, uma, saltei. Ok? Então, o cavalo tem um movimento só um pouquinho diferente das outras peças, que seria esse salto em L. Então, por exemplo, se eu quisesse capturar esse peão preto, vou posicionar aqui, olha. Em um único movimento, eu consigo capturar esse peão preto, tá? Porque ele faz aqui, olha, duas, uma. Lembrando que poderia ser por aqui, né, esse movimento, né, a gente faz aqui os dois L's, né, ele está aqui, olha, quero atingir lá, saltei, direto, capturei. Tá bom? Esse é o movimento de cavalo. Por isso que a gente fala que o cavalo, ele é a única peça que poderia saltar as nossas peças, né? Por quê? Porque ele faz um movimento único, como se fosse realmente de um pulo, né? Como se fosse de um salto, então ele pode. Fazer um exemplo do que eu quero dizer com isso. Se tivesse os peões aqui, olha, na casa inicial, o cavalo é a única peça que poderia saltar sobre eles. O bispo não, né? Se tivesse um bispo aqui, olha. Deixa eu colocar o tabuleiro inteiro. Esvaziar, recompor, vamos lá. Deixa eu colocar o tabuleiro inteiro só para a gente entender isso que eu quis dizer. Para todas as outras peças, né, eu não posso avançar, porque meus peões estão bloqueando. Por isso que a gente falou aquela ideia de movimentação, né? Eu escolhi começar com um peãozinho aqui. Quando eu faço isso, eu libero essa diagonal para o meu bispo, libero aqui minha dama para avançar, né? Libero meu bispo aqui que pode fazer esse percurso diagonal, tá? Mas eu teria que liberar. Meu bispo aqui, por exemplo, ele está fechado. Minha dama está fechada, meu rei está fechado, ok? Agora o cavalo não. Como ele faz esse movimento de salto, esse cavalo que está aqui, olha, em G1, ele poderia fazer no movimento inicial o deslocamento para a casa aqui de F3, tá vendo? Aqui a gente foi duas, uma e fez o movimento de L dele. Tá bom? Mesma coisa com esse, olha. Ele poderia vir, por exemplo, para cá, olha, em A3. Fez aquele L para o outro canto, né? Então aqui, olha, ele poderia fazer duas, uma e vem direto. Esse poderia vir para cá. Depois a gente vai direto, né? Depois não precisa ficar naquela uma, duas ou duas, uma, né? Depois a gente vai direto. Ó, o cavalo pode vir para cá. Pode vir para cá. Estou fazendo um L rápido agora, né? Para cá. Pode vir para cá. O salto depois a gente faz direto e já coloca. Mas no comecinho, tenta lembrar dessa associação, né? Duas, uma, próximo movimento dele é esse. Vez das pretas. Próximo lance meu. Esse cavalo está aqui, olha. Quero trazer ele para cá. Certo? Fez um movimento lá, duas, uma, trouxe ele para cá. Tá bom? Então a única peça que ela pode saltar, né? Ela pode saltar os nossos peões aí nesse caso aí, nesse exemplo. Tá bom? As outras peças, elas estão bloqueadas, né? As outras peças, elas não podem avançar quando nossas peças estão na frente delas. Né? Por exemplo, ó, vou colocar mais agora uma continuidade só, para a gente que na próxima aula a gente possa já começar com o jogo propriamente, vai ficando mais gostoso. Então essa torre que está fechada, a gente nunca sai com esse peão aqui. Opa, deixa eu voltar a torre aqui. A gente nunca sai com esse peão lateral, eu vou explicar o porquê depois, tá? Mas só nesse exemplo, se eu quisesse movimentar essa minha torre que eu pintei de vermelho aqui embaixo, em H8, ela está batendo no meu peão, não vai conseguir avançar. O que eu teria que fazer? Não é o jogo verdadeiro, só exemplo. Eu teria que pegar esse peão, avançar ele, por exemplo, duas casas, aí a vez das pretas, aí no próximo lance eu poderia fazer isso daqui, olha, avancei, a torre não pode ir para cima quantas casas quiser, avancei até aqui.
Aí, vez as pretas, no próximo lance eu poderia avançar minha torre para o lado aqui, por exemplo. Não é o jeito certo de jogar, tá, pessoal, de abertura. Só um exemplo. Só estou querendo exemplificar como as outras peças precisam não estar bloqueadas por nossas próprias peças. Tá bom? Pessoal, acho que é isso. Como hoje, regras de todas as peças. Talvez surjam dúvidas, né? Faz aquilo que algumas pessoas estão fazendo. Tira o print ali do que você está reproduzindo no seu tabuleirinho, ou na tela, se está jogando com um tabuleiro virtual. Manda para mim que eu posso explicar. Fica claro, dá para a gente explicar por uma fotinho, ou mesmo assim, ou mesmo um áudio, se quiser mandar, eu tentar entender, né? Mas o visual fica mais fácil. Concluímos o movimento de todas as peças, que fica de exercício para vocês até a próxima aula da outra semana, na terça-feira, e o grupo de iniciantes. Façam as dinâmicas, de repente, acrescentando algumas peças por vez junto lá no jogo de peões. E aí vocês vão exercitando e lembrando dos movimentos, tá bom? Vou fazer aqui um exemplo só. O que eu quero dizer? Vamos posicionar Deixa eu posicionar aqui os peões. Rapidamente aqui posicionar um peãozinho aqui em cada casa. E aí o que a gente pode fazer? A gente aprendeu aquele jogo só dos peões, né? Para conseguir marcar um pouquinho o movimento deles. Lembram dos peões, né? Uma casa ou duas quando eles estão na casa inicial. Depois eles podem avançar só uma e eles capturam na diagonal, tá bom? Então eu coloquei os peões. O que eu posso fazer de repente para brincar com alguém ali, para desenvolver um pouquinho a mentalidade, se tiver alguém em casa que queira aprender junto ou não, ou faço sozinho da mesma forma, até para ver se eu estou dominando o movimento que eu acabei de aprender, tá? Então eu vou fazer com peão e bispo. Escolher o bispo, vai, uma vez de começar com a torre, posiciono os dois bispos que a gente já sabe onde coloca, na casa inicial deles. E faço aquela mesma atividade com o peão e bispo, por exemplo, tá? O que seria? Vou começar o movimento aqui, ó. Uma vez de branca, a preta escolheu mover dois movimentos. Eu já escolhi mover esse bispo aqui, olha, diagonal, colocar ele aqui. A preta não teve atenção, ao invés de mover uma casinha só, quis mover duas, atacar o meu bispo. O que eu faço? Vou capturar esse peão que está aqui. Outra coisa, quando a gente começar a fazer a captura de peça, é sempre isso, né? A minha peça vai para o lugar da peça do adversário e a peça do adversário é retirada do tabuleiro. Então, a ideia só é no tabuleiro físico, né? A gente retira a peça Desculpa, pessoal. Tem que pegar uma água aqui próxima à aula. Então, a peça, né, do adversário é retirada do tabuleiro e a minha peça passa a assumir o lugar dela. Tá bom? Mas essa dinâmica das trocas, de captura, aí para a próxima aula, tá? O que é muito importante a gente fazer? Aprender o movimento das peças, tá? Eu coloquei aqui a dinâmica para quem já quer avançar um pouquinho, quiser brincar, né? Pode até brincar com os peões e bispos, ou tira no lugar do bispo, coloca lá as torres, pode fazer sua dinâmica também, para ir associando, coloca lá as torres. É uma forma só de exercício, tá? Para aquele iniciante mesmo que está tendo um primeiro contato com o movimento de peça, tá? Ou se não, assista o vídeo mais uma vez, uma terceira vez, memoriza, vai entendendo as peças, como elas se movimentam, porque na terça-feira aí já começa a ficar bem interessante, porque a gente vai começar a jogar, onde eu vou colocar as regras do jogo, vou colocar a ideia das capturas de todas as peças, como funciona, como a gente já começa a dar início a uma boa abertura. Então, terça-feira o bicho começa a pegar aí já, a gente já começa a se divertir um pouco mais, depois de aprender sobre o tabuleiro e o movimento das peças, tá? Espero que tenha ficado claro aí esse conteúdo, mas qualquer dúvida, né? Às vezes uma dúvida que você acha que é boba, mas não faz mal, pergunta lá no WhatsApp lá pra gente, manda lá no meu WhatsApp que eu respondo aí com a maior clareza possível, tá bom? Abraço aí a todos, se dediquem, porque terça-feira que vem começamos já a jogar, tá bom? Um abraço, até, gente.